Salve, salve, meu povo, programa Papo Franco RS, mais um programa aqui, mais uma segunda-feira aqui na Rádio Reação. Deixa eu baixar o volume aqui, tá começando a dar... Opa, dando delay aqui. Aí, agora sim, tudo ao vivo. Hoje, mais uma vez, fazendo um programa ao vivo de casa. Então, avisando o pessoal aí que ainda não baixou, baixa aí o aplicativo da Rádio Reação para acompanhar o Papo Franco RS e as demais programações. E se inscreva no canal do Papo Franco RS também, se inscreva aí no canal. Vamos fortalecer e vamos dar aquela força aí para nós, então. E hoje, mais um programa, mais uma segunda-feira fria aqui em Porto Alegre, aqui, né? O bicho pegando, meio ruim da voz, mas vamos lá. E hoje nós temos aqui um bate-papo bem bacana. A Tamara Fidelis. Tudo bem, Tamara? Como é que tá? Tudo bem, Dudu? Tô ótima, graças a Deus. Você falou do frio. Aqui em Mato Grosso, no Campo Grande, também tá. O clima tá esfriando também pro lado de cá. É mesmo? Pô. É Também. praticamente, é quase região sul, né? Sudeste aí, né? Sim, tá bem. O clima muda o tempo inteiro. Você tem que sair de blusa, porque Ah, pode ser que o vento te pegue no meio do caminho. aqui também é mais ou menos mal, tá frio, mal tá quente. Agora há pouco eu tava saindo na rua, tava de casaco. Aí cheguei em casa, já tirei o casaco, mas já tá o frio de novo. Então é isso aí, né, meu? Queria te agradecer já desde já por aceitar o convite, fazer parte aí, né, desse fortalecimento. Eu digo fortalecimento que eu não costumo fazer uma entrevista marcadinha, é bate-papo mesmo, trazer os irmãos para trocar uma ideia, para cada um contar a sua trajetória, né, entre vários aspectos que a gente tem aí. E muito obrigado por aceitar o convite, por fazer esse bate-papo comigo hoje, hein? Que isso, prazer é meu estar aqui participando. Foi uma alegria ter sido convidada. Eu acho que é sempre importante a gente estar falando, a gente estar se conectando, e assim a gente vai fortalecendo a nossa rede, né? Antes de eu iniciar com algumas perguntas aqui, iniciar o bate-papo, o pessoal também quiser entrar também, depois do decorrer vier alguma pergunta aí. Como o pessoal que já acompanha o Papo Franco já sabe, só chegar aí a gente vai fazendo as perguntas, vamos deixando um abraço aí pro pessoal que tá chegando. Aí fala um pouquinho quem é Tamara Fidelis. Então, né, Dudu, Tamara Fidelis, eu vim do interior do Rio de Janeiro, mas na cidade chamada Volta Redonda. Eu sou original de Volta Redonda, e minha família toda nasceu no interior. É um morro mesmo, nascemos no morro, e aí, assim, meu pai, minha mãe, família preta, meus irmãos, e a realidade é que lugar de periferia. Minha mãe trabalhou a vida inteira como empregada na casa dos outros. Meu pai trabalhava em construção civil. E aí, para criar 3 crianças, fora de toda a vida de crime, de droga, enfim, tudo que a gente tem muito fácil acesso, né? Hoje, principalmente hoje em dia. Então, eu hoje, quando eu olho a minha trajetória, quando eu olho tudo que aconteceu, eu falo, nossa, agradeço muito a Deus, porque meus pais, mesmo sem todo um conhecimento da causa, eles sabiam porque eles sofriam na pele, mas eles não sabiam dar nome, né, para o que eles passavam. Então, mesmo assim, eles foram muito guerreiros e ensinaram sempre a gente a batalhar, a lutar e a correr atrás. Então, e aí, assim, foi tudo na vida, né? Estudei, fui bolsista na faculdade, então hoje sou engenheira de formação. Fui bolsista, então trabalhava, estudava, né, para poder me manter na faculdade. E isso, os meus irmãos também, mesma coisa. E aí, a partir disso, comecei minha trajetória no mercado industrial, primeiro com montadora, depois logística, e hoje, atualmente, eu atuo na área de saneamento. Que legal. E como foi a tua formação na engenharia e quais dificuldades assim que tu enfrentou? Para eu entrar na faculdade, eu entrei através do programa de Bolsa Afirmativa, do programa afirmativo, que é o ProUni. Então, foi através de prova mesmo, estudando em casa sozinha, porque, enfim, não rola, né? Não rolava professor particular na época, não tinha isso. Então, eu estudava e passei na prova, na primeira prova que eu fiz. E aí comecei a fazer faculdade e trabalhar junto, né? Para mim foi
foi uma realização, porque eu sempre quis fazer faculdade, minha mãe sempre trouxe isso com a gente. Minha mãe fez até a quinta série do ensino fundamental naquela época, eu não sei mais como é que é hoje, mas minha mãe fez até a quinta série, meu pai até a oitava série. Eles terminaram depois, quando eu estava na faculdade, terminando a faculdade, e os matriculei para eles terminarem o ensino. Mas eles sempre incentivaram a gente a estudar. Então, foi assim que eu entrei na faculdade, sempre estudei, sempre procurei ser, né, uma das melhores alunas. Só que, assim, foi bem difícil a parte de se manter na faculdade, né? Porque o negócio todo não é você entrar, o negócio todo é como permanecer lá, porque você trabalha, principalmente quando você tem que trabalhar junto com estudar, então você trabalha, às vezes, mais de 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia, e ainda tem que ir para a faculdade, numa sala de aula à noite, enfim, sábado. Então, foi assim, 5 anos bem difíceis. E junto a isso, tem o idioma, né, que aí eu precisei fazer também, porque a empresa que eu trabalhava na época era uma empresa francesa, e aí eu precisava saber pelo menos um básico do francês, e aí mais o idioma junto. E assim, na minha turma entraram 110 alunos e no final se formaram 64. E no 64 eu era a única estudante preta da sala, porque não tinha mais ninguém. Então eram 63 estudantes brancos e eu, né, na sala. Então, dos outros alunos entraram mais pretos, sim, mas muitos deles, todos eles, exceto eu, não conseguiu permanecer até o final dos 5 anos de graduação. Então, isso é uma das realidades que nós temos hoje no Brasil muito forte. A maior dificuldade não é somente entrar na universidade, é conseguir permanecer na universidade e muitas vezes ter que trabalhar, às vezes ter que sustentar a família, muitos têm filhos, enfim, ou são provedores das suas casas, e nem sempre todo mundo consegue bolsa, né? Então é uma dificuldade, eu vi isso, presenciei isso muito perto, assim, na minha formação. E aí as pessoas, elas gostam de romantizar a meritocracia, né? Quando vence, aí tu tava lá e tu viu, né, a dificuldade de outros irmãos ali, tudo, e às vezes quando conquista, sempre vem aquele, viu, mas tu chegou e olha só, né, mas, pô, é complicado, né? Muito, muito, porque não é só questão de não merecer, né? Eu acho que todos os outros pretos que entraram na faculdade junto comigo mereciam também estar ali, ou gostariam de estar se formando também. E é uma questão de toda uma estrutura, é todo um sistema que te empurra para fora daquilo dali, sabe? E aí você não se vê naquele lugar, você quando consegue entrar não consegue se manter naquele lugar, tudo é voltado para que aquilo não se concretize, assim. Então foi bem complicado para mim, mas assim, eu tinha isso comigo, que era o que eu queria, que era o que eu precisava, na verdade, era uma necessidade, e então, enfim, era o que eu precisava na hora. No caso, na área da engenharia, independentemente de qual delas, não costumamos ver muitas pessoas pretas, né, depois de formada. Foi difícil a colocação no mercado de trabalho? Olha, Dudu, para mim, assim, eu participei de vários processos, tá? O meu primeiro processo que eu participei, eu ainda estava no ensino médio, eu estava no segundo ano do ensino médio, e eu participei de um processo para um programa social numa montadora, e essa montadora ia dar 20 vagas, e foram uns 2.000 pessoas inscritas aí, ou mais. E aí 10 vagas para mulheres e 10 vagas masculino e feminino. E aí ela foi um processo longo, sabe? Tipo, tinha umas 6 etapas, enfim, várias coisas. E eu passei nesse processo. E aí, nesse processo, eu comecei a fazer o ensino médio junto com fazendo curso e trabalhando nessa montadora o dia inteiro, e eu tive que estudar à noite. Então, eu já comecei antes da faculdade mesmo fazer esse ritmo, porque a gente pegava o horário normal de trabalho dentro desse curso, dentro dessa montadora, e, além disso, eu estudava à noite. Então, passei meu ensino médio todo. Então, com essa montadora, com esse curso que eu fiz lá, os estágios que eu fiz lá dentro e tudo mais, quando acabou o curso, eu fui realocada, fui chamada para ser contratada lá dentro. Então, foi basicamente, foi nessa virada que eu tive essa alocação aí no mercado de trabalho. Então, eu fiquei lá 5 anos,
Foram meus 5 anos de graduação, eu fiquei 5 anos lá dentro da montadora, mais um ano que eu fiz quando que eu trabalhei como estágio lá. Então, eu fiquei 6 anos lá dentro. E aí, depois de 6 anos, eu saí. E aí, essa realocação no mercado foi mais difícil. Porque eu fiquei ainda um ano e pouco aí com trabalhos informais, enfim, fazendo outras coisas, e até eu me realocar no mercado. E aí, assim, não porque era difícil, somente difícil de arrumar um emprego, sabe? Mas era porque eu queria um emprego na minha área, assim, ou pelo menos próximo àquilo. Acho que a parte da engenharia, principalmente a engenharia de produção, você mexe muito com gestão de pessoas também, né? Além da parte técnica da engenharia. Então, era isso que eu queria. E se eu fosse considerar qualquer outro emprego, eu conseguiria, às vezes, mas com um salário muito abaixo do que eu tinha batalhado já para tentar chegar, né? Então, eu levei aí um tempo para poder conseguir me realocar dentro do mercado. E assim, foram coisas muito surreais, assim, no sentido de hoje para mim é muito tranquilo essa coisa do meu cabelo, de quem eu sou, sabe? Eu tenho muita tranquilidade com isso. E para mim é uma empresa que não valoriza ou que não me valoriza a minha individualidade como mulher preta, então não dá, né? Mas assim, há um tempo atrás, quando você é todo pressionado pelo sistema, eu lembro de eu usava trança há muitos anos atrás, e aí uma amiga minha falou: olha, você tá querendo emprego, então você vai ter que tirar suas tranças, alisar seu cabelo, para você fazer entrevista. E aí mas por quê, né? E ela falou, porque se você não fizer isso, você não vai ser contratado. Se você continuar indo para as entrevistas desse jeito, você não vai ser contratada. E aí, assim, para mim aquilo foi um choque tão grande, sabe? De, meu Deus, mas e aí? Eu vou ficar sem trabalhar o resto da minha vida. E assim, dessa pressão ser tão forte, de você ir, mandar currículo, conversar, e quando chega na hora, sabe, não acontecer. E aí eu fui, tirei as tranças na época, enfim, e aí me adequei àquele padrão ali e tudo mais. E aí eu fui realocada, eu não digo que hoje, eu não acho que a outra empresa que eu entrei anteriormente foi só por causa disso, eu acho que depois conhecendo as pessoas lá não era isso, calhou que aconteceu na mesma época, mas as empresas antes que eu tentei, assim, não acontecia, sabe? E aí a minha mãe falou, olha, você precisa se adequar, você precisa, enfim, ser o padrão, né? O padrão que a sociedade ou que as empresas exigem, principalmente você vai entrar numa empresas, e eram empresas grandes, sabe? Multinacionais e tudo mais. E aí, naquela época, ainda com essa visão. E aí, depois eu entrei nessa empresa logística. E é muito complicado, né? Quando a gente entra a gente nem dá pra a gente dizer que é a sociedade que exige, né? Na verdade é a sociedade branca, né? Que exige isso da gente chegar lá e elas não entender que a da cultura que a gente vem, não entender os traços do nosso cabelo, coisa assim da nossa estética e querer que a gente mude, é muito complicado. Eu já passei por isso numa outra vez que eu usei dread, trabalhei num setor que na verdade não tinha exigência nenhuma, sendo que existia pessoas brancas lá que eram barbudonas, que esses caras eles gostavam de moto e tal, eles tinham aquele perfil de motoqueiro, barbudão e cabelo comprido, mas eu tinha que tirar meus dreads, que o meus dreads não era bem visto para quem ia chegar no setor, tipo assim, né, eles arrumaram essa desculpa que não iam estar, aí fizeram cortar, né, eu fico pensando assim, por que a gente tem que entrar sempre nesses padrões, por que a gente tem que, é difícil deles entender que nós somos diferentes, né? Sim, e assim, com personalidade própria. E eu acho interessante é que hoje em dia as pessoas falam que é tudo muito lindo, que ai, preto tá lindo, o seu cabelo tá lindo, mas ele sempre foi lindo, gente. A gente sempre foi lindo. Sim. A gente sempre teve cabelo lindo. Hoje é os brancos que estão vendo isso agora, mas assim, a gente sempre foi, entende? Mas era tão opressor isso que você se adaptava, ou às vezes você não tinha emprego, né? E o que eu acho interessante hoje é que como nós estamos vendo mais pretos no poder, enfim, ainda não está na proporção que a gente deveria estar, com certeza. Só que você vai vendo um começo de uma mudança, sabe? Até nas culturas das organizações, elas tentarem trazer isso para dentro da organização, sabe? Para enxergar assim, cara, o que eu estou fazendo de errado? Tem alguma coisa errada aqui? Enfim, e tentar trazer isso. Hoje, a empresa que eu trabalho,
ela tem um programa de diversidade muito bacana. O nome do programa é Respeito da Tom. Então, é bem legal, eles trazem muito isso. E, assim, ela olhou para dentro da organização e entendeu que, assim, onde estão os pretos dessa organização, sabe? Onde que eles estão? E aí ela viu que eles não estavam no topo. E aí, se não tá lá, entende? E nós temos mais de 50% da população, onde que eles estão? Eles têm que estar aqui também. Então, assim, e aí foi um espaço que me deixou muito à vontade. Eu tô há 4 anos no grupo e, assim, me deixa muito à vontade para ser quem eu sou, para usar o que eu quero, para, sabe, se eu quiser ir de Black Power para o serviço hoje, posso ir. E, sabe, e não vai ter nenhum problema, ou eu não vou sofrer nenhuma represária porque eu estou desse jeito, sabe? Não tem esse medo, esse receio. Então é um lugar que eu me sinto confortável. E eu acho que é isso que as pessoas têm que buscar. Não a gente ficar se adequando aos padrões brancos, mas a gente buscar locais, buscar empresas, que não é só a minha, mas tem outras também, que te deixem à vontade para você ser quem você é. Né? Hoje a gente está falando de preto, mas você tem várias diversidades aí dentro do Brasil. Então, para ser quem você é, eu acho que é isso. E a partir de que momento que começou a ter essa mudança na empresa? Hoje o programa ele tem 3 anos, né? É um programa recente, na verdade, assim, tipo, em relação a outros programas de outras empresas. É um programa que hoje tem 3 anos na companhia. Ele tem hoje mais ou menos, tem comitês, né? Tem mais ou menos 13 comitês locais, ou seja, como a gente está dentro do Brasil como um todo, são formados vários comitês, que nesses comitês são discutidos os assuntos daquela região e repassado para todos os colaboradores, né? Então, os colaboradores, 100% dos colaboradores já participaram de algum evento em relação à diversidade racial. A gente teve alguns prêmios também voltados já para o programa, a estrutura do programa. Foram mais de 3 milhões aproximadamente investidos, né, dentro do programa. Enfim, e além de programa de trainee voltado, incentivado para a população negra também, que foi feito já o último programa, o anterior a esse. Eu fui uma trainee do grupo, eu entrei dentro do grupo com o programa de trainee, que é um programa extremamente difícil, você tem aí 5 mil pessoas concorrendo e tudo mais, e eles têm essa visão para a diversidade, sabe? Tentar trazer essa população de, tipo, como que eu trago eles para cá, que tem pretos competentes e muito bons aí, e aí o que a gente percebeu muito é que eles não se candidatam. Eles não se candidatam para as vagas, sabe? E aí, assim, muitas das pessoas pretas não se veem nesse lugar, sabe? De trainee, de um engenheiro, de um diretor. Então, assim, eu acho que muito do nosso papel como pessoa preta, assim, é ser exemplo para outras pessoas também, sabe? Tipo, falar do assunto, trazer essas pessoas para que eles possam entender que esse é o nosso local, esse é o nosso lugar, sabe? A gente está num lugar que é nosso também, e a gente não tem que ter medo, assim, não tem que ter medo de tentar, não tem que ter medo de se candidatar às vagas, não tem que ter medo de estudar, que o negócio vai, sabe? Não essa ideia do meritocracia que você vai fazer e vai acontecer, mas porque, cara, é o nosso lugar, a gente não tem que ter medo de estar, sabe? Nesse lugar que é nosso. Eu vejo muito isso. E aí você tem uma dificuldade muito grande de recrutamento. Eu já tive a oportunidade de ter equipes dentro da companhia, né? Eu trabalhei em Rondônia, eu tive equipe em Rondônia, tive equipe em Manaus. E é muito difícil você recrutar pessoas pretas. É muito difícil. Muito difícil. Quando você vai buscar no mercado, e aí você começa a chamar para as entrevistas e você começa a ver isso e não vem, sabe? Não tem currículo. E aí você pressiona o RH, olha, mas eu quero recrutar pessoas pretas. E não tem currículo. Mas não porque não exista, mas só porque essas pessoas muitas das vezes não se candidatam para as vagas, sabe? Porque não se enxerga naquele lugar. Então é o que eu, hoje, no meu papel como gestora, como uma pessoa preta que hoje está dentro, numa posição que eu possa ajudar, é o que eu procuro trazer. E tu não acha também dessa falta de candidato tem a ver um pouco com o racismo estrutural do país e até mesmo para essas pessoas, como elas não
não se enxergam ali, não enxergam também um dos nossos, acaba afetando a autoestima e tudo, também de achar, mas eu não vou lá porque eu não vejo um dos meus, né? Aí, porque às vezes a gente vê aí que às vezes os caras só esperam ver um dos nossos para poder, né? Mas eles esquecem que eles podem ser esse primeiro a chegar lá, né? Sim, sim, sim. Eu já tive relatos de colaboradores nossos, assim, que às vezes eu liderava eles, às vezes de forma indireta, né? Porque às vezes eu tinha liderados que lideravam eles. E aí, assim, quando a gente tinha a oportunidade de conversar, que eu sempre gostei de estar lá conversando, e, enfim, com todo mundo, e falava assim, nossa, sempre. Eu lembro claramente um relato em Rondônia, e aí ele falou para mim assim: olha, aqui sempre passou, todos os chefes que a gente teve sempre foi branco, sempre foi homem e sempre foi branco. Você é a primeira mulher e a primeira pessoa preta. Quando eu te vi, eu fiquei tão assim, que eu fiquei arrepiado, parecia que era eu que estava lá. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, mas poderia ser você, entende? Você tem competência para estar aqui. Mas, e aí, assim, quando ele me viu lá, é que ele falou, nossa, né, olha, tem um preto lá, então, e não deveria ser isso, sabe? Deveria ser, claro, um ajudando o outro, mas ele deveria se ver naquele lugar também. Mas a gente é tão oprimido o tempo inteiro de que onde é o seu lugar, né? Querendo nos colocar dentro de uma caixinha, que o seu lugar é aqui, e que aquilo às vezes vai entrando. Você fala do estrutural, eu lembro que tem um parente meu, e elas são extremamente competentes no que fazem, sabe? Uma delas é costureira, ela costura maravilhosamente bem, outra faz bolos e doces e não sei o que, maravilhosamente bem. E aí todas elas trabalham para os outros. As pessoas conquistaram um monte de coisa com o trabalho delas. Elas eram uma das melhores do lado do setor, lá da pessoa. E quando você fala para elas assim, cara, mas por que tu não abre o seu próprio negócio? Por que você não faz, né? Faz o seu corre, né? Vamos lá, hoje em dia tem tanta coisa, é meia, é isso, é aquilo, enfim, máquina de cartão tem de tudo, vamos fazer. E ela, não, mas isso não é para mim. Eu falei, mas como que não é para você? Você está enriquecendo os outros, sabe? Você está enriquecendo as outras pessoas, eles estão ganhando dinheiro com o seu trabalho, que você faz, assim, por anos. E não, tudo bem, mas tipo, é o que eu posso, sabe? É o meu limite, é aqui. Então, mas por quê? Porque elas vieram de uma realidade que massacravam, cara. Tipo, era ali o lugar dela, sabe? Ela devia ser empregada dos outros. Eu não tô falando de quem é empregado ou não. Só tô dizendo que elas têm a oportunidade de ter mais, de ser donas do próprio negócio, de estar na liderança do que elas querem fazer da vida delas, sem depender, às vezes, de ter um líder para mandar neles, um patrão, né? Mas não, elas preferem, na vida delas, se manter naquele lugar, porque aquele é o lugar delas. E, assim, eu já ouvi várias vezes de pessoas pretas, sabe? Tipo, quando eu estudava e trabalhava, você não tá querendo dar um passo maior do que a sua perna, você tá querendo muito mais daquilo que você pode. Eu já ouvi muito disso, porque enfim, colocaram tanto uma limitação na vida, nos sonhos, né, no que eles querem, que eles não se veem mais fora daquilo. E é isso que eu tento a todo custo falar, e eu sacudo a pessoa e bora, vamos lá, vamos junto, sabe? Mas é isso, é o que você falou. O racismo está estruturado, está lá, tá deixando caixinhas, a pessoa dentro de caixinhas e colocando ela dentro daquela caixinha ali. E aí você tem que todo dia tirar, todo dia. E ainda mais quando é mente colonizada, né? Quando pega já a pessoa que tem aquela mente colonizada, que ela acredita veemente que é assim, que a gente não vai mudar, que nós vamos ter que ficar nesse lugar, e a gente passa falando, e é muito bom a gente tratar esse assunto, né? A gente conversar sobre isso e poder falar para o pessoal nas nossas rodas, né? Eu procuro às vezes falar para alguns amigos, até sou taxado por algumas coisas, negão, tu começou a vir com os teus papos aí e tal, né? Eu falo pros caras, não, meu, tá na hora vocês têm que se ligar que nós podemos mais, a gente pode ser, a gente não precisa ser só figurante, tá na hora da gente assumir o protagonismo das coisas, sabe? Até, assim, foi agora na última semana que eu fui num partido e tal, e eu vendo ali os pretos conversando e tal, mas só que, tipo, eles conversando algo, mas só que a linha de frente era branca, né?
E aí uma hora, quando eu pedi um pouco a licença para falar, né? Eu pensei assim comigo, pô, eu já me convido para vir aqui, a primeira vez que eu venho, eu já vou falar, o pessoal já vai ficar bem assim, porque eu não sou de ficar quieto. Aí eu falei pro pessoal ali, junto com os brancos mesmo, eu falei assim, pessoal, vocês estão se pegando entre vocês mesmo? E quem vai dizer amém são esses caras aqui. Quem vai assinar o papel são esses caras. Vocês deveriam se organizar e botar um de vocês para amanhã concorrer a esse cargo. Uhum. Aí vocês estão brigando entre vocês para eleger um branco que vai mandar em vocês. Sabe, esse cara assim olhando, vamos começar a mudar isso aí. A gente pode amanhã assumir, vamos pegar um pouco esse controle desse videogame aí. Os caras já estão aí há 500 há muito tempo. 500 se já assumindo o controle, vamos pegar um pouquinho, né? Eu sou muito assim, os lugares que eu chego e aí eu falo, e aí eu tenho amigos meus que sabem que eu vou falar, né? E aí se começa alguém falar algum negócio, ou começa alguma coisa, eu fico, né, já dou aquela olhada, e meu amigo fica, Tamara, pelo amor de Deus, não vamos arrumar confusão aqui. É a primeira vez que a gente vem, mas se a gente se calar, se a gente não falar, então as coisas não vão mudar, sabe? As pessoas não vão, não é por osmose, ninguém aprende por osmose, não é encostando no amigo que você absorve tudo que ele tem, né? Então a gente precisa falar, a gente precisa estar o tempo inteiro falando, e assim, tem uma hora que chega que é meio cansativo, assim, sabe? Você tem que ficar ensinando branco a não ser racista, então isso cansa um pouco, sabe? Isso cansa. Porque assim, eu tenho que ensinar para branco, né? Porque aí branco tá ensinando outros brancos e o racismo tá rodando. Então, assim, isso cansa. Mas eu acho que mesmo sendo cansativo, às vezes, digamos assim, eu acho que tem que falar, tem que ser feito. E as pessoas, todo mundo, sabe? Tem que pegar todo mundo na mão e bora. Eu sempre penso assim, se eu consigo mudar a percepção de uma pessoa que está no meu redor e essa pessoa mudar de mais uma, de mais outras, de mais outra, cara, isso vai criando uma rede, sabe? Isso vai criando uma corrente. Isso é só eu, você falando, aquele falando, outro falando, enfim, todo mundo falando, sabe? Eu acho que tem que falar, não tem que ficar quieto, não tem que, mas é sempre assim, mas é sempre tá falando. E muitos amigos também. Eu tô numa fase que, assim, os amigos também eu tô mudando, entendeu? Se estou vendo que os amigos não querem evoluir também, não... rede social, tô arrumando, assim, porque eu acho que tem que ser produtivo, sabe? Tem que ser pessoas inteligentes, que entendam a realidade que a gente está vivendo, entende do racismo estruturado que nós vivemos, sabe? Ou pelo menos tem a curiosidade de saber e de entender que a gente é, sim, racista, mas que a gente precisa entender, trabalhar, estudar esse tema, porque senão a gente vai estar daqui a 300 anos de novo falando disso e o negócio não vai ter evoluído, se a gente não falar. E eu acredito também que agora, a passos lentos, mas passo firme, né, a gente está avançando um pouquinho com as nossas pautas, né? Hoje, até com trabalhos como o meu, como de outros amigos que eu acompanho, né? Hoje eu acho que graças às redes sociais, né, a gente está podendo, já que a gente não tem um espaço na TV aberta, de poder fazer esse bate-papo numa TV aberta ou até numa TV fechada, mas a gente tem a rede social aí que as pessoas acompanhem para ver. Então eu acredito que a gente está tendo essa evolução de ter essas conversas e isso aos pouquinhos e refletindo nas pessoas, né? Porque eu vejo assim, no momento que uma pessoa branca me chama no meu direct ali, me chama e diz, eu vi teu programa e me chamou muita atenção a fala de uma entrevista tal, eu gostei daquilo, tem como tu me dizer se isso que eu fiz foi errado ou não? Eu já olho, opa, já é uma evolução, né? Já é uma evolução isso, então eu já vejo que essa diferença está acontecendo aos pouquinhos ainda. A gente tem muito ainda, né? Temos, que nem eu falo para alguns amigos, a gente tem o trabalho, né, de descolonizar os nossos, né, também, porque sim, tem uma pá aí dos nossos que estão fazendo um desserviço aí de poder manter ainda a fala branca em evidência e diminuir a nossa. Então a gente está nessa luta aí que é 24 horas por dia. Eu concordo, eu acho que a rede social, principalmente na época, eu acho que a pandemia ela veio para mudar muita coisa, né? Ela veio para desconstruir, construir, enfim, muita coisa. E eu acho que ela, como todo mundo em casa, e aí onde que vai a rede social, né? Então o tema polarizou, assim, eu acho que viralizou para todo mundo, sabe? E que eu acho que foi maravilhoso, assim. Mas eu entendo que as redes sociais é um caminho, sabe? Mas eu acho que a gente como pessoa física, mas
mas também, por exemplo, empresas, organizações, elas precisam fazer a parte dela, sabe? Elas precisam educar, nem que seja internamente, nem que seja o povo dela, sabe? Que não faça para fora, que não faça para rua, mas que faça com as pessoas dela, que os RHs tenham a percepção de diversidade, tragam isso também junto, para que na hora de fazer recrutamento, na hora de fazer seleção, na hora de trazer currículo, tragam com essa visão. Quando os líderes que forem escolher as suas equipes venham também com isso. Então a gente só vai conseguir mudar isso para que o mercado de trabalho se abra de verdade, né? Não só a fachada, não só a cota, né? Não só ali os 10% ali, mas que ele se abra de verdade, que ele pare de enxergar. Eu acho que hoje a gente tem que enxergar a cor. Eu acho que hoje a gente tem que enxergar assim. Eu acho que, como líder, a gente tem que olhar dentro do nosso time e enxergar a cor do nosso time e ver quem tá ali no nosso time, porque será que eu não tô sendo seletista e aí eu só enxergo gente branca como boa para estar naquela posição, sabe? Eu acho que tem que enxergar hoje a cor para que um dia a gente não precise mais. Isso tá tão no sangue que ali que você vai fazendo, mas hoje não tá. Então hoje eu acho sim que a gente tem que olhar para dentro do nosso time, dos times em geral, né? Eu digo nosso time porque equipes, quem tem equipes, as instituições, para que isso dentro das organizações seja falado, isso seja claro, isso seja escancarado das organizações. E aí as pessoas comecem a trazer essas pessoas para o mercado de trabalho, sabe? E não somente para trabalhos para trabalhos braçais, às vezes, né? Então, às vezes, ok, o cara trabalhar, sei lá, com um trabalho braçal, mas não ele ser um gerente da minha empresa, mas não ele ser um representante comercial, não ele ser uma recepcionista ou ele ser uma pessoa que vai estar visível, que vai ser o visual da empresa, sabe? Então, assim, essas empresas precisam sim ter essa visão. Eu acho que nós temos que fazer nossa parte, mas as empresas precisam estar. Eu vi a importância disso, igual eu falei, no programa da empresa que eu trabalho, porque a gente começou a ver as coisas com uma maneira muito diferente. Hoje eu acho interessante porque a gente tem toda semana a gente recebe uma pílula do conhecimento. A pílula do conhecimento são 3 minutinhos e alguma expressão racista. Então, eles explicam o que é a expressão, da onde surge a expressão e tudo mais. E aí eu vejo a mudança nas pessoas, porque todo mundo recebe pelo WhatsApp, né, e tudo mais. E aí, quando alguém fala alguma coisa ou começa a falar alguma coisa, as pessoas já olham assim, tipo assim, isso é uma expressão racista, você não pode falar isso. Porque as pessoas começaram a perceber que, cara, eu falo isso todo dia, mas eu cresci ainda falando isso, mas isso tá errado, isso é um termo racista. Então, se as empresas não movimentarem isso internamente, a gente precisa externo aqui, ó, rede social, movimentos, falando, etc. E as empresas precisam lá dentro também estar fazendo esse mesmo processo, sabe? Para que o jogo case, assim, para que a gente consiga evoluir de forma mais rápida, eu diria. E na área que tu atua, tu é líder, né? Certo? Sim, hoje eu estou no setor comercial, eu mudei um pouquinho, agora tem um mês que eu mudei, um mês que eu cheguei aqui em Campo Grande, então estou mudando, estou me reestruturando aqui em Campo Grande, mas eu já tive equipes aqui, sim, dentro da companhia em alguns estados. E como tu percebe a presença da mulher, sobretudo da mulher negra no setor? Olha, o setor de saneamento, ele ainda é um setor que tem muito zona masculina, digamos assim, e feminina. Então, se você vai para um RH, se você vai para uma comunicação, você encontra muitas mulheres. Mas quando você vai falar de operação, ainda são pouquíssimas mulheres na operação. Pouquíssimas mulheres. Tá? E isso está sendo incentivado internamente para que isso mude. E, assim, tem mulheres, nossa, assim, muito boas, excelentes dentro da operação, excelentes mesmo. Então, tem vários exemplos de mulheres excelentes na operação. Então, assim, hoje nós estamos incentivando mulheres como operadoras de estação de tratamento de água, mulheres como operadoras de retroescavadeira, mulheres como no comando de operação mesmo do dia a dia de unidades. Então, assim, isso é incentivado. Agora, quando você fala isso de mulheres pretas, é bem difícil. E é muito, como eu te disse, eu não acho muito que seja a companhia não querendo trazer isso para a realidade dela. Mas você não vê muitas mulheres pretas tentando esse lugar.
sabe? Eu já fiz processo seletivo para ocuparem minha vaga, assim, participei de processos ou indicando pessoas, e é muito difícil, você fica assim, gente, quem que eu vou chamar? Cadê? Sabe? Eu mando para os grupos que eu tenho de pessoas pretas, gente, olha, tá chamando aqui, manda currículo, eu preciso de currículo. Uhum. E é muito difícil, muito difícil, muito difícil. Dentro do saneamento, para a área operacional, é muito difícil, e aí, assim, não, de novo, não por questão da companhia, mas porque você não tem essas mulheres vindo para pegar ali e falar, olha, aqui é lugar de mulher, sabe? A Fabiana Fábio botou aqui pelo Facebook, ela escreveu aqui que os brancos nunca apoiam os negros em cargos de visibilidade em suas empresas, mesmo que tu tenhas capacidade profissional para o cargo, sempre te desvalorizam com cargos braçais por conta da cor. Concorda? Eu concordo. Eu acho que é igual eu falei, é muito fácil você ver pessoas pretas, pessoas negras em cargos braçais, né? Em lugares onde que existe baixa escolaridade. Então é muito fácil, é muito fácil. Você for numa qualquer companhia aí, você vai ver isso. Você vai chegar lá e vai perguntar, me passa aí o quadro de funcionários que você vai ver onde que eles vão estar. Agora, eu acho que é uma luta diária, e a gente não tem que deixar que isso vire uma coisa normal. Isso não é normal. Para mim, isso não é normal. Eu pratico o exercício do pescoço ou o lugar que eu vou. Sabe aquela coisa de olhar para o lado e enxergar onde que está os pretos daqui? Então, eu já chego no lugar. Então, assim, eu já chego olhando para os lados. Onde é que estão os pretos? Então, é isso, sabe? É você perguntar e se incomodar. É você se incomodar. Eu já tinha um lugar que eu comprava roupa, sabe? Eu sempre gostei de comprar roupa numa loja aí. E aí ela me mandou um dia, quando eu comecei assim, a abrir mais a minha mente, ela me mandou um dia um catálogo pelo WhatsApp. E aí, quando eu olhei o catálogo, gente, branca, branca, branca e magra, branca e magra, branca e magra. E eu falei assim, cara, eu mandei pra menina, eu falei assim, eu não vou comprar nessa loja. Você não tem gente preta no catálogo? Porque preto compra, sabia? Tipo, o preto quer se ver representado ali dentro do catálogo. Gente preta, gente gorda. Então, assim, é isso, é ter esse incômodo nos lugares que a gente vai, as marcas que a gente compra, valorizar o black money aí, né? O dinheiro preto, porque tem que valorizar quem são os donos do lugar. Então, assim, se tem uma barraca de gente preta, uma barraca de gente branca, eu vou lá na gente preta, porque eu tenho que valorizar. Claro que a clínica tá bem, o atendimento tem que ser bom, mas, assim, vamos valorizar, sabe? Vamos fazer a nossa parte, assim. Que os brancos querem nos colocar em lugares braçais, não querem nos valorizar, isso a gente sabe que existe. Mas eu acho que a gente tem que ir à luta, sabe? Tipo, os pretos um ajudando o outro, um puxando a corrente. A Cássia Sanabrina botou aqui também. Fiz uma seleção há pouco tempo e não recebi nenhum currículo de negros. Minha próxima meta é selecionar uma mulher ou homem preto para o cargo de recepcionista. Muito difícil. Beijo, Cássia. Cássia, é verdade. Muito difícil. Eu também já tive essa dificuldade. E, assim, já tive muita essa dificuldade. Quando você fala, então, de recepcionista, porque recepcionista é a pessoa que vai ser a cara da empresa, né? Então, antigamente tinha muito esse conceito de que tinha que ser branca e loura, e aí é muito difícil. Eu já conversei com mulheres pretas que eu acho lindíssimas, enfim, todas as características próprias delas, e elas falam, não, mas recepcionista, como assim eu vou ser recepcionista? Mas não é porque ela não gostava do cargo, é porque ela achava que o cargo era muito para ela. Como que ela ia ser recepcionista? Como que ela ia representar a empresa? Eu falei, gente, não existe isso. Mas, de novo, a caixinha, né? É a caixinha. É aquela questão que a gente fala, né? Que muitos dos nossos não acreditam, né? Que possam chegar, né? É tanta coisa, é tanta paulada, é tanta... E essa coisa que a mídia também, a televisão sempre mostrou, né? Um cargo ali, sempre a visão da pessoa branca, novelas, tudo, né? Foi um sistema muito armado. Eu costumo até compreender, às vezes, quando eu converso com amigos também que falam pra mim, legal, mas assim, e assim, assado, eu falo, é um sistema que criou e tu tá dentro desse sistema, procura entender. Se tu não tem essa motivação, tem um motivo que tu não te motiva para te chegar lá, sabe? Aí eu começo a explicar para alguns, tem tudo isso aí que tu tá falando que aconteceu contigo, é porque o sistema criou isso, sabe? Daí eles começam... Alguns tentam entender, outros ainda mantêm, não, mas não é bem assim, principalmente quando foi a questão da Quênia, do processo que a Quênia fez ali dos alunos, né, da aviação. Tinha muita gente, mas eu sou contra porque meus irmãos tiveram várias oportunidades e não quiseram porque
que não queriam. Então, a oportunidade está aí, eles não vão porque não querem. Não, eles não queriam, de repente, porque... Pô, o que o sistema, às vezes, o que eu vejo, né? Me corrija se eu estiver errado. Às vezes, quando tem uma oportunidade para os nossos aí, tipo, uma oportunidade no verão, por exemplo, então, de repente, na tua empresa, uma oportunidade para 25 negros ali, bem no verão, tu botou, aí quando vê o sistema vai lá, não, mas calma aí, da tua cidade vai botar lá o show do Thiaguinho e Ferrugem de graça, o que eles vão fazer? Opa, vão se correr para ver o Thiaguinho Ferrugem de graça e com bebida liberada, porque o sistema tá atraindo eles para isso aí, sabe? É muito normal eles fazerem isso com a gente, né? A Ana Lu, pode falar. Não, e o que eu acho interessante é que, assim, as pessoas querem... as pessoas se incomodam quando o preto tem vez, né? Então, assim, se você faz igual lá o programa da Candy, né? Que é excepcional lá, que fez do curso, né? De aviação, de comissário de bordo para negros. Somente para negros. E eu aposto para você que o tanto que é de branco que deve ter se roçado de por que só para negro, por que não sei o quê. Então, assim, a Magazine Luiza, quando fez o programa de trainee só para negro, nossa, o tanto que ela foi, enfim, que entrou em polêmica. Gente, por quê? Qual que é a polêmica? Você tem programa de trainee a vida inteira que só entra branco, ninguém nunca falou nada. Aí um programa de trainee que alguém fala assim, olha, vai ser só para negro. E aí rola um rebu, sabe? Como se a gente tivesse... eu vi vários memes, stories falando aqui como se os negros estivessem tirando a chance dos brancos, assim, sabe? Eu falei, 20 vagas que você tá tirando a chance de todos os programas de trainees aí que já existiram, né? A Ana Lu, que escreveu aqui também, não acredito porque o projeto de colonização foi perfeito e muitos ainda hoje não conseguem descolonizar. Vai de conta do que a gente estava falando recém, né? Estevão Roque também botou aqui, a reparação deve ser vista inicialmente pelo lado histórico, depois pelo lado social e político, mas não podemos esquecer o lado cultural, onde também ficamos folclorizados, né? Tem isso aí também, né? Sim. Ele até deixar um abraço pro pessoal. Pode falar. Deixar um abraço pro pessoal que está acompanhando aí também pelo Facebook, tá deixando o recado, participando aqui da live. Fátima Farias, que chegou agora aqui também, tá mandando boa noite. Gladys Marques, o Estevão Roque também, a Luana Souza tá acompanhando, a Florence Ribeiro, Kleber Mancilha, daqui a pouquinho eu vou avisando o restante que tá chegando aí também. E também, assim, sabemos também que o número de gerentes e coordenadores do Brasil ele é pouco, né? Em comparação com a porcentagem da população. O que você acha que falta para mudar isso aí? Olha, eu acho realmente pouquíssimos. A gente vê, não precisa ser muito... Não precisa ser uma pessoa muito estudada para ver isso. Eu acho que sim, nós estamos em menor número quando diz liderança, menor número quando você diz negros e menor ainda quando você diz mulheres negras. Então, nós estamos em pouquíssimos números no Brasil. E eu acho que a gente precisa, de novo, tá? Eu acho que esse espaço aqui, esse tipo de espaço onde a gente tá falando, não só a gente aqui, mas outras milhares de pessoas que estão falando, estão movimentando. Nós precisamos que as empresas se mobilizem para isso. Eu já falei que eu acho que elas têm a responsabilidade social de se mobilizar em relação a isso. E eu acho que, assim, uma das coisas que a longo prazo, que também deve ser feito, é como nós estamos educando os nossos filhos, como que nós estamos educando os nossos sobrinhos, nossos parentes. Então, assim, hoje a gente está pensando muito no imediatista, né? Estou pensando que hoje nós estamos aqui com essa conversa, uma empresa está fazendo uma ação aqui agora, mas é para curto prazo, é para daqui a uma semana, 3 semanas, enfim, um mês, um ano. Mas eu tive muito esse insight, principalmente agora eu tenho um sobrinho de 2 anos. E assim, como que eu quero que o meu sobrinho cresça, sabe? Como que eu quero que ele enxergue o mundo? Como que eu quero que ele enxergue ele como um menino preto? Então, assim, eu tô trazendo isso para ele, sabe? Eu tô mostrando para ele que o cabelo dele é lindo do jeito que ele é lindo do jeito que ele tem capacidade de ser o que ele quiser ser e que não tem gente que vai falar para ele que ele não é capaz o suficiente, sabe? Que o sistema, por mais que oprime ele,
ok, mas a gente vai passar por cima e a gente vai atrás, sabe? Ou eu estou criando crianças que vão ser racistas também, sabe? Que vão reproduzir essa ideia racista que a gente, essa colonização que tanto nos oprime. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é como que a gente está trazendo, criando os nossos filhos, criando os nossos sobrinhos, enfim, as pessoas que estão, as crianças, a futura geração que está no nosso redor, e o que eu, você, cada um está fazendo para mudar isso dentro do seu local de fala. Sabe? Não adianta eu cruzar meu braço e falar assim, mas o sistema vai contra mim, porque os brancos não querem gente no poder. Não querem, não. Eles querem gente branca lá no poder para continuar a colonização. Sim. Agora, se a gente não, sabe, não botar o pé na porta, sabe, chutar e falar, cara, aqui é meu lugar, eu vou ficar aqui. E é um preto puxando o outro, sabe, um preto trazendo o outro. E aí a gente consegue, sabe? Não vai ser, às vezes, curto prazo, mas a gente vai conseguir. Eu tenho isso comigo. Se eu entender que isso não vai mudar, não tem motivo nem de levantar da cama de manhã. Então, eu acho que é isso. A gente estuda sim, vai atrás sim, o preto consegue sim, e todo mundo tem que fazer sua parte. Eu, a minha, as organizações, a dele, sabe? Os grupos, todos os apoios, o dele, e a gente criar a nossa futura geração para que eu possa não conseguir chegar lá no topo, mas eu quero que meu sobrinho chegue. O Estevam... Não, depois eu falo do Estevam aqui. Veio uma atrás da outra agora, né? Mas legal que o pessoal está participando aqui. O Matias Roque, ele botou aqui além da conscientização dos próprios pretos de saberem que têm seu lugar, podem e devem ocupá-lo, e é preciso ensinar também essa futura geração a repassar isso como algo realmente nosso. Isso aí. Com certeza. Ele botou aqui, e o Estevam também colocou aqui que os pretos precisam usar o lugar de fala para legitimar nossa causa, assumir os locais de direito. Ótima fala, ele botou aqui. E isso que tu acabou de falar também sobre as crianças mesmo, né? Isso aí é importante, até por isso que eu acredito que a gente já está numa evolução, porque o que os nossos pais não puderam fazer, a gente está fazendo agora, né? Então, por isso que eu acredito que a próxima geração que está vindo aí, já de 15, 16 anos, que vão começar a ingressar o mercado de trabalho, já vai vir com uma outra pegada, né? Sim. A gente vê muito aí a gurizada já se empoderando, podendo se aceitar mais com cabelo, essas coisas assim, né? Com o seu estilo e tal. Então, muitos estão se aprofundando também aí com as causas da negritude, né, com tudo isso que está acontecendo também, estão vendo e estão se aprofundando. Então, eu acredito sim também que eu acho que essa próxima geração já vai ser uma outra pegada, uma outra forma deles ver as coisas, né? Não, com certeza. Eu falei no começo eu falei da minha criação, assim, os meus pais não tinham nome para isso, né? Porque se a gente pensar bem, a escravidão acabou há 130 anos. Então, tipo, a minha avó tem 85. Então, assim, a minha avó tem 85 anos. Significa que a mãe dela era uma escrava alforriada. Então, eu vejo pelas conversas dela, algumas coisas que elas falam. Então, assim, é pouquíssimo tempo, gente. Era minha avó agora, só tem meu pai, minha avó, meu pai e só. E é isso. Então, a gente tem pouquíssimo tempo, digamos assim, né, de gerações passadas. Então, ainda tá uma coisa muito pós-libertação de escravos, então, de escravizados, desculpa. Então, eu acho que para as próximas gerações isso vai acabar mudando. Eu não tive uma educação sobre diversidade. Na escola pública não fala disso. Eu estudei na escola pública a vida inteira. A escola pública não fala isso. A única coisa que fala era que o preto era escravizado, era que o preto era fraco, era que o preto apanhou, que ele perdeu a dignidade. Então, assim, a minha vontade era de ficar debaixo da mesa quando eu ouvia isso. Porque, para mim, o preto era isso que aconteceu com o preto. Entende? Ninguém fala que eles eram super inteligentes, que um monte de tecnologias que a gente tem hoje foram os povos escravizados que trouxeram. Ninguém fala o quanto que eles lutaram, quanto que eles guerrearam, quanto que eles... Sabe? Ninguém fala isso na escola. Eles não estão trazendo isso, sabe? Eles não trouxeram, pelo menos na minha época, isso. Então, olha a importância de um professor na fase de alfabetização, de educação dessa criança, para que ela cresça empoderada, cresça sabendo que o povo dela era um guerreiro, que o povo dela lutou, batalhou, sabe? Que o povo dela
foi oprimido, mas não sem lutar, não sem batalhar, enfim, sem trazer todos os conhecimentos que eles tiveram. E aí, assim, quando você tem esse tipo de educação para criança, e dentro de casa, quando fala dentro de casa, os meus pais, eles criaram, eu acho que meus pais foram fantásticos, assim, na criação nossa, de verdade. Eu acho que com todas as nossas restrições, eles foram fantásticos, porque eles fizeram uma coisa que, assim, eles não sabiam dar nome, mas eles sabiam que o racismo existia. Eles sentiam, né, isso na pele, todo dia. E eles não queriam que os filhos dele passassem por aquilo. Então, assim, eles insistiram fortemente na educação. Eu não tive oportunidade, meu pai, minha mãe, às vezes, ó, não, a fala é, eu posso não ter tido essa oportunidade, mas você tem. Apesar de todas as dificuldades que a gente tem, você tem uma escola para ir que seja pública, você tem bolsa, você tem isso e aquilo, vamos correr atrás disso para você. Então, assim, sabe? Então, é a importância. Eles não sabiam dar nome. Eles não tinham aquela conversa do racismo e isso. A sociedade vai te oprimir, não sei o quê. Enfim, isso a gente teve que descobrir fora. Mas eles eram a base, sabe? Para a gente conseguir, tipo, a educação foi a base para que a gente pudesse abrir para o mundo e entender o que era tudo isso. Então, eu acho que hoje, com a percepção que a gente tem, meu sobrinho, a gente vai criar ele diferente, né? O pai dele vai criar diferente, a gente vai ensinar diferente, a gente vai falar dentro de casa, meu irmão deixou o cabelo crescer, o meu sobrinho tem cabelo grande, para entender que, cara, é dele, é natural e é bonito, sabe? Então, enfim, eu acho que é isso, é a fala dentro de casa, é trazer isso dentro de casa, é as escolas, os professores, ter isso também. Então, você vai mudando e vai moldando as gerações para que o discurso seja diferente lá na frente. E pelo menos aqui no estado, aqui, né, que é Rio Grande do Sul, considero sim, e o pessoal daqui que está acompanhando aqui o Papo Franco, concordo também comigo, que aqui é um estado, acho que é o mais racista do país, e aqui a gente tem uma resistência muito forte dentro das escolas para falar sobre isso, para falar sobre racismo, para falar sobre a história negra, sabe? A história negra. Ano passado eu participei de uma palestra numa escola particular aqui, uma escola de elite particular, que teve mãe de alunos que interromperam a palestra porque acharam um absurdo o que a gente estava falando, tudo aquilo ali, sabe? Porque não era, porque a escola estava pensando. Aí eu achei que a escola ia tomar uma atitude, o que a escola fez? A escola no outro dia continuou com a atividade, que a mulher acabou com a palestra, acabou com a palestra. Definitivamente acabou, a gente não pôde mais falar e tal. Tipo, ela paga a escola, paga os filhos dela, então eles falaram, vamos encerrar aqui e tal, amanhã a gente conversa. Aí no fim não me deram nenhum muito obrigado, nem para os outros que participaram também, não deram nenhum obrigado. O que eles fizeram? No outro dia, eles continuaram com a palestra, chamaram pessoas brancas para contar a história negra e nos tiraram da grade. Os alunos que acharam as minhas redes sociais entraram em contato comigo, daí pediram se eu podia fazer uma palestra para eles aí, né? Aí fizeram uma chamada de vídeo e pediram para fazer para eles, porque eles questionaram a escola, sabe? Aí eu converso com alguns diretores de escolas, assim, que eles falam, a resistência é muito forte. Se eu comprar essa briga de pegar lá e fazer, eu já tentei, mas só que é muita gente, tanto pais e professores, que eu falei assim, mas é só falar a história real. Então, tem que manter, então, essa na grade que nós... Aquilo que tu acabou de dizer, que nós sim fomos escravizados, que tudo que é nosso é negativo, sabe? Eu falei assim pro cara, eu conheci o Museu Afro Brasil em São Paulo, ali já diz tudo, né? Diz tudo, o que a gente fez. Chegou uma parte do museu que eu olhei assim, poxa, mas eles não fizeram nada. Absolutamente nada, é tudo nosso. Tudo foi a gente que criou. Sim. E a gente conta, vão dizer ainda, mas que arrogância, cara, então vocês fizeram tudo, foram escravos, por quê? Assim, a gente fez tudo isso aí, sabe? E as escolas não vão contar, e aí ainda bem que hoje tem esses canais no YouTube que estão aí, né, demistificando, falando. Eu procuro também falar algumas coisas, já fiz vídeos sobre racismo científico, algumas coisas assim no meu canal, sabe, para poder alertar, porque tá difícil, né? E as escolas, elas têm essa resistência, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, tanto escola particular, até mesmo escolas de periferia. Eu consegui, até hoje, fazer um trabalho desse em uma escola só, que tem um projeto maravilhoso aqui do professor Bruno, que é o Quilombonja, aqui numa região periférica aqui, foi só, mas fora isso, as escolas têm uma resistência muito forte.
de deixar a gente entrar lá, senão vão dizer que é militante, estamos lá para querer fazer cabeça, ou botar a gurizada contra os brancos, umas coisas assim ridículas, sabe? Umas justificativas ridículas. E assim, você colonizar a cabeça das crianças para que elas fiquem pensando com preconceito, com discriminação, tudo bem, né? Porque normal. Agora, quando você quer que elas entendam que isso que elas estão fazendo é racismo e isso é errado, aí a gente tem um problema, porque né, você quer fazer a cabeça das crianças. Então, assim, é absurdo. É absurdo. Por isso que eu falo que não, quando a gente fala o que a gente tem que fazer, a gente é cada um pegar ali, cada um pegar, sabe, a sua parte. É as escolas pegar dela, o professor pegar dele, as empresas pegar os dele, sabe, cada um dentro do seu quadrado. Eu digo, a gente tem sim pessoas que são militantes e que, enfim, e que são importantes, sabe? Eu acho que todos os movimentos são importantes. Mas tem gente que não vai militar, tem gente que não vai, sim, no sentido de sair pra rua e não sei o quê, mas ela pode fazer a parte dela dentro do quadrado dela. Aqui, ó, dentro do meu quadrado, eu não quero sair daqui, tudo bem, sabe? Mas você faça a sua parte, use o seu local de fala. Use, sendo branco, sendo preto, sendo amarelo, use o seu local de fala. Não deixe que isso se torne normal, sabe? Se a sua família tem esse tipo de comportamento, mude o comportamento da sua família. Fale, sabe? Expresse isso, ensine isso dentro de casa, porque aí você não vai estar reproduzindo lá fora esse tipo de discurso. E aí as suas crianças, isso eu digo para os brancos, né? As suas crianças vão se incomodar quando chegar na escola e o professor não falar, sabe? O professor não... Mas por que você está falando assim? Porque não foi isso que eu aprendi dentro de casa. Minha mãe não ensinou isso, meu pai não ensinou, sabe? Esse tipo de visão pra gente. Eu quero o que eu aprendo em casa. E eles vão acabar questionando a própria escola. Mas enquanto a gente só cruzar os braços, é essa situação que a gente vai ver. Tem algumas coisas, quando tem gurizada, assim, adolescente, até crianças que acompanham, às vezes, algumas entrevistas aqui, e a gente entra nessa questão de escola, eles começam a dizer, mas o meu professor nunca falou, eu já boto uma pilha. Não, então questiona ele. E teve uma vez que eu participei de uma roda de conversa que estava o MVBio aqui, e o Rafuage, que faz um projeto maravilhoso, que através de uma música ele conta a verdadeira história do Rio Grande do Sul aqui, né, que teve com a morte dos negros, dos lanceiros negros e tal. Ele fez uma música que ganhou prêmio e tudo. E aí teve um bate-papo com vários professores e tudo, e foi em várias escolas. Aí eu tive o prazer de ir nesse bate-papo, que aí ele questionou para os professores, assim, né, quem é que conta a real história do Rio Grande do Sul, quem é que conta a real história dos negros e tal. Aí falou sobre o massacre de Porongos, né, que aconteceu aqui, né, a maior traição, na verdade, que teve, que não é contada no Brasil todo, que aí ele perguntou assim, vem cá, e vocês falaram sobre Porongos, que os negros foram traídos e tal. As professores tudo quieto, assim, né. Aí eu pensei assim, os professores devem estar com uma cara assim, tipo, o que eu vim fazer aqui? E ele dando no meio, assim, né, meu? Ele falando, os professores sem respostas, assim. É isso. E não por não ter estudado, não por não saber, mas porque simplesmente se dobrou o sistema, né? Então, assim, o pai branco paga, então eu vou deixar. E assim, e as pessoas brancas também, gente, se incomodam. E, tipo, chega na escola, só tem gente branca lá na escola. Por que só tem gente branca nessa escola também do meu filho, né? O que tá acontecendo? Será que preto não quer estudar em escola particular? Não, preto quer, entende? Então, às vezes, será que não tá rolando um complô ali para poder a escola já reúne ali todo mundo, aquele pessoal ali mesmo, e aí a gente continua aqui na colonização? Então, vamos olhar pro lado, sabe? Vamos dar uma olhadinha, vamos perguntar pro filho ali, vamos, sabe? Eu acho que é isso, é cada um fazendo o seu, assim. É por isso que eu sou a favor de a gente tomara que um dia aconteça, eu esteja vivo para ver escolas pretas, né? A gente vê tantas escolas adventistas e isso e daquilo, vamos ter uma nossa para a gente poder falar, mas aí já vão dizer que é segregação, né? Mas já digo, não foi a gente que inventou isso aí, né? Então... Tamara, considerações finais, quero te agradecer mais uma vez aí por ter participado desse bate-papo, ter fortalecido aqui. Eu sempre digo que vai ser mais um que vai estar no hall aí dos convidados, e depois desse bate-papo vai estar também lá no meu canal no YouTube. Vou subir lá no YouTube para o pessoal acompanhar, e depois no Spotify também, se o pessoal quiser acompanhar, pode acompanhar lá esse bate-papo. Amanhã já vai estar disponível aí. E te agradecer por ter aí feito esse bate-papo comigo aí.
Eu que tenho que agradecer, Dudu. Eu acho que foi muito bacana. Eu estava muito receosa, fiquei ansiosa o dia inteiro, assim, para participar, né? Porque é uma responsabilidade a gente vir falar e fazer um momento de fala. Mas eu acho que é o que eu falei. Eu acho importante. Eu acho que cada um, dentro do seu quadrado, que seja, tem que falar, tem que se movimentar, tem que usar o seu local de fala. Não é só a responsabilidade do outro, é a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade, é a responsabilidade dos professores, da educação, da escola, das companhias, de todo mundo. Se cada um se movimentar e não se conformar, não se conformem, olhem para os lados, vejam os pretos que estão juntos, se tem pretos onde vocês estão, se não tem, se incomode porque não tem, sabe? Questione porque não tem e tragam essas pessoas. Aqui é o nosso lugar, gente. Qualquer lugar que nós queiramos ir é o nosso lugar. Nos pertence. A gente tem que tomar isso para nós. Nós temos que ir à luta e, independente se o branco está deixando ou não, eu não quero saber. Eu quero ir, eu vou ir atrás e eu tenho certeza que lá eu vou encontrar outros pretos que estão na mesma luta, às vezes em minoria, mas vão estar lá também e eu vou dar a mão para a gente puxar mais gente junto, tá bom? É isso. Muito obrigada, Dudu. Acho que é isso que eu queria passar. E muito obrigada mesmo a todo mundo aí que participou também da live, dando perguntas, comentários. Isso aí, o pessoal já está até pedindo aqui a parte 2 aqui, né? O Matias está pedindo a parte 2. Vamos combinar essa parte 2 aí. O espaço está aberto também, precisar do Papo Franco RS aí para divulgar, trocar alguma ideia, sabe? Tá aí, né? Eu sempre coloco à disposição para qualquer coisa, né? Quer indicar alguém para trocar uma ideia comigo aqui também, pode mandar, a gente faz um bate-papo bem bacana. Eu tô feliz pra caramba com esse bate-papo de hoje aí, né? Com certeza vai ficar aí pro pessoal poder acompanhar, daqui a pouquinho o pessoal entra de novo e pedindo pro pessoal aí também pessoal que está acompanhando aí, se inscrever no meu canal lá, pessoal, e divulga meu canal aí pros seus amigos para dar uma força aí, vamos dar uma impulsionada aí no Papo Franco RS. Preciso muito da ajuda de vocês aí para poder impulsionar meu canal, divulgar aí, mostrar pro pessoal aí, para poder se inscrever lá e fortalecer cada vez mais. Né? A gente precisa muito aí do influenciadores pretos, porque para a gente poder continuar enviando conteúdo. Toda semana tem conteúdo, amanhã mesmo já está subindo já esse bate-papo. Vou fazer uns cortezinhos bacana também para o pessoal acompanhar aí. Então eu peço mais uma vez para vocês aí se inscrever no meu canal aí, ativa lá o sininho para receber as notificações. E é isso aí, pessoal. E te agradecer mais uma vez, Tamar, te agradecer mais uma vez mesmo. Show de bola esse bate-papo. E segunda-feira tem mais Papo Franco RS na Rádio Reação. Fique ligadinho na Rádio Reação. Fica ligadinho aqui também nas minhas redes. Eu vou, no decorrer da semana, divulgar aí quem é que vai participar do bate-papo semana que vem. E vamos aí nos fortalecendo, né? Tá bom? Então é isso aí, pessoal. O Papo Franco RS vai ficando por aqui. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, Tamara. Tchau, tchauzinho. Força.